Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você sabe que todos os dias, às 6 horas da manhã, a gente entra trazendo uma palavra para o teu coração, para abençoar a sua vida, a sua alma, o seu espírito, e coisa boa é nós levantarmos pela manhã e já receber uma palavra que vem alimentar nossa alma, nosso espírito. Diz aí, não é verdade? Coisa boa é você já receber uma palavra, sair para trabalhar já com uma direção, sair para estudar, né, suas atividades domésticas, enfim, suas responsabilidades, e você receber antes uma palavra que venha edificar a sua alma, o seu coração e a sua vida, principalmente nos tempos que a gente está passando, que tem sido tempos difíceis, e há sempre uma esperança na palavra do Senhor para nós que somos igreja e acreditamos que Jesus é o nosso Redentor. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Pai amado, Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque nós dormimos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelos dias bons, pelos dias maus, pelas vitórias, pelas derrotas, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. Abençoe a vida dessa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo. Que o Senhor fale ao coração dela, que o Senhor traga vida, traga renovo, libertação, salvação. Que a tua palavra gere paz e cumpra o seu propósito sobre a vida dela. Eu te agradeço por esse dia, te pedindo que o Senhor abençoe também os patrocinadores, os colaboradores desse canal, que sempre nos ajudam a continuar divulgando, a semear sobre esse canal, sobre essa plataforma que nos ajuda também a transmitir a tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos, repreendendo o espírito de enfermidade, repreendendo toda ação maligna, e que a tua palavra, Senhor, gere vida nessa manhã. Assim eu oro te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez pela manhã. Você atendeu o meu convite, onde eu falei para você voltar no Manhã de Paz, que Deus tinha uma palavra para o seu coração, e você veio. Já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do que tem acontecido aqui. Não deixa para depois, às vezes você esquece, então já deixa logo o like, se inscreve, ativa o sininho. Tem que apertar ali ó, no sininho para você receber o conteúdo desse canal. Se o YouTube não te lembrar, você pode voltar aqui todos os dias às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite, sempre vai ter uma palavra para abençoar muitíssimo a tua vida, beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, Marcos 9, verso 14, que diz: a cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E uma da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E disse aos seus discípulos que expulsassem, mas não puderam expulsar. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, então caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que isso está assim? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas das vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria e repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entre mais nele. E ele clamando e agitando com violência, saiu. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto,
de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhe: esta casta de demônio, esta casta não pode sair com alguma coisa a não ser com oração e jejum. Eu li Marcos capítulo 9, do verso de número 14, eu li o verso de número 29, e é um texto muito importante para a área de batalha espiritual. Certamente todas as pessoas que gostam de lidar com a área de batalha espiritual, ou gostam desse campo de guerra espiritual, têm um conhecimento desse texto que revela para nós um pouco do que o diabo pode fazer, revela para nós um pouco das ferramentas que eu preciso usar para combater esse espírito maligno. Então é um caso que Jesus ele vai pegar ali um pai que estava desesperado por um filho que estava manifestado com o demônio, e a enfermidade que ele possuía era provocada por um espírito maligno. E Jesus expulsa esse demônio, curando o garoto, e depois explica para os discípulos por que ele conseguiu ter êxito nessa missão, porque os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Você vai ver que o pai já havia levado o filho para os discípulos, os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiu. Aí Jesus falou: ó geração incrédula, né? Mostrando para todos ali a dificuldade que eles estavam em ter fé, em acreditar naquela ação de libertação. Aí Jesus vai, expulsa o demônio e explica para os discípulos por que não saiu. Eu, porém, vos digo que essa casta de demônio não saiu, porque só sai através do jejum e da oração. E existe até uma interpretação um pouco errada desse texto, porque as pessoas interpretam o último versículo como o sentido de todo o texto. E ela diz o seguinte: já que Jesus falou que existem demônios que só saem com oração e jejum, então significa que a oração e jejum, ele potencializa a minha vida e é através dela que eu consigo expulsar o demônio. Então o jejum me faz mais forte. A oração me potencializa para uma autoridade maior para expulsar espíritos malignos. E na verdade a interpretação não é essa. Por que a interpretação não é essa? A oração e jejum, eles vão servir como ferramenta para que haja libertação. Em que aspecto? São ferramentas que vão me ajudar a ter sensibilidade espiritual. Quanto mais eu jejuo, mais eu mato a minha carne. Quanto mais eu oro, mais relacionamento eu tenho com Deus, mais fé eu coloco em prática. Então, na verdade, o que Jesus quer destacar aqui não é a palavra jejum, não é a palavra oração. O que Jesus quer destacar nesse texto aqui, e você vai perceber no decorrer dele, Jesus quer destacar uma palavra chamada fé. Então, quando os discípulos não conseguiram libertar e expulsar o demônio da vida desse menino, você vai perceber que o problema central dos discípulos era não possuírem fé. Isso é tão claro na resposta que Jesus dá para todos. Olha o que Jesus fala: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis assim? Trazei. Jesus estava mostrando que os discípulos estavam agindo não com uma fé suficiente. Que os discípulos estavam agindo como uma geração incrédula. E essa expressão vem da boca de Jesus. E quando ele fala geração incrédula, ele não está falando só dos discípulos, ele está falando de todos. Do pai, da multidão, dos discípulos, que é a geração daquele tempo. Geração incrédula. Então fica claro para nós o sentido de fé. E o sentido de fé é tão importante no texto que você vai ver Jesus dizendo para o Pai: ó, se tu creres, tudo é possível aquele que crê. Percebe? Mais uma vez Jesus estimulando fé e falando sobre fé. Aí quando os discípulos vão indagar: Senhor, por que nós não expulsamos esse espírito imundo, não conseguimos repreender esse demônio? Jesus falou aqui no versículo 29, disse-lhe: e quando entrou na casa, seu discípulo perguntaram a pai: por que não podemos expulsar esse demônio? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e com jejum. Na verdade, quando Jesus fala a não ser com oração e jejum, ele não está querendo potencializar o jejum e dizer que através disso você se torna super forte. Até porque não é o jejum que expulsa, é o nome de Jesus. Ok?
Não, é o nome de Jesus. Jesus disse, em Mateus capítulo 10 em diante, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então, o nome de Jesus é autoridade suficiente. Agora, por que Jesus está ensinando que eu preciso de oração e jejum para essa casta de demônio? Porque o jejum e a oração são ferramentas que me ajudam a usar a minha fé, que ajudam a sensibilizar a minha vida para as coisas espirituais. Entende? Então, quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne. Quando eu oro, eu intensifico a minha fé. Eu costumo dizer que a oração ela é mais importante para mim do que para Deus. Deus não precisa da minha oração. A Bíblia fala que antes de eu abrir a boca para falar qualquer coisa, ele já sabe o que está aqui dentro. Então, por que eu tenho que orar se Deus já sabe o que eu vou falar? É porque a oração é mais importante para mim do que para Deus. A oração, ela edifica a minha fé. A oração, ela movimenta a minha vida no mundo espiritual. E a Bíblia manda eu orar. Deus quer que eu ore. Jesus manda eu orar. Ele disse em Mateus capítulo 6, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que está em secreto te recompensará. Há uma necessidade dentro de mim de orar. E Jesus quer que eu exerça esse poder da oração. Ok? Então, eu preciso entender que isso são ferramentas. Jejum, oração. Agora, o nome de Jesus é o principal. A autoridade que há no nome de Jesus é o principal para expulsar demônios e curar enfermos. Agora, existem ferramentas que vão melhorar o meu condicionamento espiritual, que vão me deixar mais sensível às coisas de Deus, que vão melhorar o meu relacionamento com Deus. A minha oração vai melhorar a minha comunicação com Ele, vai melhorar a minha fé. Como eu disse, ele é mais importante para mim do que para Deus. Por quê? Porque eu preciso orar para alimentar a minha alma, para alimentar o meu espírito, para intensificar a minha fé. Ok? Para me se tornar, para que as coisas desse mundo, as coisas carnais, não venham tomar em mim a certeza e a convicção de coisas que só vão acontecer através da fé. Porque tudo é possível aquele que crê. Então eu não vou viver carnalmente, eu vou agir espiritualmente. E esse contexto todo, ele se desenrola a respeito da história de um garoto, que diz, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo que ficou espantada e correndo para ele, os saudaram. E perguntaram aos escribas, que é que discutis com eles? E um na multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai definhando, e disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Perceba, o garoto ele tem uma doença, o pai chega diante da multidão ali, Jesus está percebendo que o pessoal está discutindo, e o pai explica o motivo da discussão, é porque o filho, que tinha um espírito mudo, e que volta e meia levava ele para caminhos de dor, de sofrimento, ora jogava no fogo, ora jogava na água, despedaçava o garoto, né? Isso é a expressão do pai colocando aqui, né? O pai dizendo isso, que despedaçava ele e tal, né? Onde quer que o apanha, despedaçava, colocava espuma sobre a sua boca, fazia ele ranger os dentes, né? Outrora jogava ele na água, outrora jogava ele no fogo, né? O garoto vinha definhando por causa daquele demônio que estava sobre o corpo dele. Ele pediu ajuda aos discípulos de Jesus para expulsar o demônio e não conseguiu. E você vai perceber aqui também que Jesus vai chegar diante de uma multidão que só estava discutindo. Ninguém fazia nada. Só queria discutir. Ficava competindo a atenção dos outros, ficava competindo, tentando explicar teoria, e ninguém resolvia nada. Só ficavam discutindo. Jesus não entra para discutir, Jesus entra para resolver o problema. Ele quer resolver um problema de um pai que está desesperado. Jesus não vai parar para perder tempo debatendo, sabe, com vãs palavras, para tentar discutir com gente que não quer ser transformado, com gente que só está querendo competir, que está querendo a atenção dos outros e que está querendo sobressair sobre certas situações. A intenção de Jesus é chegar para resolver. É óbvio que ele vai dar uma lição. Mas a intenção de Jesus é resolver. E logo toda a multidão ficou espantada, correndo para ele. Jesus fala, o que é que discutis? Aí o pai chega e diz, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanhe despedaça, o espuma, range pelos dentes.
vem definhando, e disse aos seus discípulos para que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei assim? Trazei. Perceba, Jesus está dizendo que aquela geração incrédula, que eles não tiveram fé para expulsar o demônio do garoto. Ó geração incrédula. E é importante você entender a expressão de Jesus, porque Jesus não está falando só de discípulo. Jesus está falando da multidão, Jesus está falando do Pai, Jesus está falando dos discípulos. Porque Jesus não está falando literalmente aqui para discípulo. Jesus está falando da geração. Ó, geração incrédula. Então ele está envolvendo todos nessa situação. Obviamente que os discípulos não tiveram autoridade para expulsar o demônio, mas a incredulidade está em todos. De modo que Jesus diz: ó, geração incrédula. E trouxeram. E quando viu, logo o espírito que estava sobre ele, ou seja, o demônio que estava no garoto, agitou com violência, caindo endemoniado por terra, vivia escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso acontece? Quanto tempo isso está assim? E aqui é algo que talvez poucas pessoas conseguem observar. Por dois motivos. Primeiro, as pessoas só focam no final, na oração que fala que o demônio só sai com casta, essa casta de demônio só sai com oração e jejum. Mas na verdade poucas pessoas param para perceber sobre o pai no texto. Perceba, Jesus vai conversar com o pai. E é interessante que o garoto estava endemoniado. Porque assim que o espírito vê Jesus, assim que o menino vê Jesus, o demônio que estava nele começa a agitar o garoto com violência. Começa a espumar de novo pela boca, começa a agir com violência, cai por terra, né, começa a fazer gracinha. Aí Jesus não vai dar nem atenção para o demônio. Jesus não chega expulsando o espírito maligno do garoto. Sai em nome de Jesus. Sai, vai embora. Eu não posso nem falar sai em nome de Jesus, que ele é o próprio Jesus. Mas ele não diz sai. Ele simplesmente para conversar com o pai. E a pergunta dele para o pai era essa: quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você está sofrendo com isso? Quanto tempo você está carregando isso? Jesus, ele é de um detalhe fenomenal e de uma preocupação. Porque Jesus para conversar com o pai e não só arrancar o demônio que está sobre o garoto, que também está sofrendo. O menino também está sofrendo. O garoto está sofrendo porque volta e meia o espírito que está nele lança o garoto no fogo, lança o garoto na água, despedaça o menino. O menino vem definhando. O texto fala sobre isso. O menino sofre. Só que Jesus está vendo que não é só o menino que está sofrendo. Jesus está vendo que o pai está sofrendo. Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você está sofrendo com isso? Em outras palavras, Jesus estava querendo que o pai falasse, conversasse. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo esse problema te machuca? Quanto tempo esse problema está tirando a tua paz? Quanto tempo isso está assim? Isso aqui é muito interessante, Jesus conversando com ele, por quê? Porque quando Jesus faz o pai falar, ele vai crescer fé no coração do pai. Ele vai fazer crescer fé no coração do pai e ele vai tirar a dor do coração do pai. Porque existem coisas que só saem quando eu falo. Então Jesus sabe que não só o filho precisa ser liberto e tratado, mas o pai também precisa. Porque quem é que vai dizer que é só o filho que está sofrendo? E o pai que está vendo o menino se machucar? E o pai que está vendo o filho viver naquela vida miserável? Durante muitos anos o pai vem sofrendo também por causa do sentimento do que está acontecendo com o filho. Jesus viu isso. E tanto viu que ele vai conversar com o pai. Que ele quer arrancar a dor do coração do pai, ele quer tratar com a alma do pai, ele quer restaurar o pai, ele quer transformar o pai, porque ele sabe que não é só o menino que está sofrendo, o pai está sofrendo. Por isso que a pergunta é: quanto tempo está assim? Qual é a origem desse problema? Onde nasceu essa dor? Eu quero tratar dessa origem. Eu quero tratar do início desse sofrimento. Eu quero tratar aonde isso começou a acontecer. Eu quero falar quanto tempo isso está assim, quanto tempo isso te sufoca, quanto tempo você está sofrendo, quanto tempo você está carregando essa mágoa, esse trauma, quanto
tempo você carrega esse problema? Há quanto tempo isso está assim? Aí o pai começa a dizer, desde a infância. Muitos anos carregando o mesmo problema. Só que Jesus chegou na história para mudar a vida do filho e para mudar a vida do pai. Existem problemas que você está passando que não é somente a pessoa que está perto de você que está sofrendo. Às vezes você sofre por causa dos outros. Às vezes não é nem literalmente com você. Às vezes é com o filho. É com um primo. É com o pai. É com uma mãe. E Deus se preocupa tanto com quem está sofrendo o problema por dentro, como também aqueles que estão do lado de fora que estão sofrendo com o problema. Deus se preocupa tanto com o filho quanto com o pai. Que Deus sabe que tanto ele quanto você precisa ser tratado. Aí Deus vai tratar de você. Cuidar do teu coração. Cuidar da sua alma para te ensinar, para te preparar. Para você viver os projetos que ele tem preparado para você. Quanto tempo isso está assim? Desde a infância. Desde a infância está assim. Muitas vezes tem lançado no fogo. Outras vezes na água. Para o destruir. Isso é o pai que está falando. O pai está falando aqui que desde a infância o garoto está assim. E algumas vezes o espírito que está nele lança o garoto na água. Outras vezes o espírito que está no menino lança o menino no fogo. Para o destruir. Ele está dizendo o seguinte, que o espírito que está no menino tenta matar o garoto. Joga na água e tenta lançar na água para matar. Joga no fogo e tenta lançar no fogo para matar. Ele lança na água, lança no fogo para o destruir. Mas você vai ver que o menino não morreu. Até o ponto dele chegar diante de Jesus. E Jesus curar o garoto. Não morreu. O diabo joga na água e não mata. O diabo joga no fogo e não mata. Ele até quer matar, mas não consegue matar. Você consegue entender isso? Que se dependesse da vontade do diabo, esse menino já estava morto há muito tempo. Se dependesse dos desejos do inimigo, esse menino já estava morto há muito tempo. Porque ele joga no fogo, joga na água para matar, mas não mata. Por que não mata? Por que não morre afogado? Por que não morre queimado? Por que as chamas não devoram o garoto? Por que as águas não afogam o menino? É porque não é propósito de Jesus deixar com que esse menino morra. E porque o diabo não tem o poder de passar por cima da vontade de Deus. Ele pode até tentar, mas não vai matar. Ele pode lançar nas águas, mas não vai matar. O diabo pode lançar no fogo, mas não vai matar. Ele pode lançar na bebida, lançar na cocaína, na maconha, na droga, viver essa vida miserável que você está vendo, que o diabo está influenciando. Mas só Deus tem o poder de dar a última palavra. Se dependesse do diabo, já estava morto há muito tempo. Mas por que não morreu? Por que continua vivo? Por que continua da mesma forma? Porque Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está preservando a vida. É como o livro de Jó, que você vai perceber que até para o diabo tocar em Jó, ele tem que pedir permissão a Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. O diabo, eu permito você tocar nos bens dele, eu permito até você tocar na saúde dele, mas você não toca na alma dele. Por quê? Porque eu que dou a última palavra. Ninguém vai tirar a vida dele. Ninguém vai destruir a vida dele. Às vezes Deus vai permitir certas coisas acontecerem na sua vida, mas não vai permitir o fim. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. Tem limite esse processo, tem limite esse problema, e Deus está no controle de todas as coisas. Aí o texto diz para nós, ele continua afirmando, e disse, quanto tempo há que isso há assim? E disse, desde a infância, muitas vezes tem lançado no fogo, outras vezes na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão, nos ajuda. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que interessante as duas respostas de Jesus. Primeiro, quanto tempo está assim? Segundo, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. As expressões de Jesus foram com intenções de fazer
nascer fé no coração desse pai. Quando Jesus pergunta quanto tempo está assim, Jesus está querendo que o pai confesse a dor do sofrimento, porque não tem como alcançar nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de misericórdia sem confissão. Quem rejeita o pai, rejeita o filho. Quem recebe o pai, quem confessa o pai, quem recebe o filho, quem confessa o filho, recebe o pai. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome de Jesus diante dos homens, o Senhor confessará o teu nome diante de Deus. Mas aquele que rejeita Jesus diante dos homens, o Senhor rejeitará também o seu nome diante de Deus. Quem recebe o filho, recebe o pai. Quem rejeita o filho, também rejeita o pai. Então eu preciso entender que Jesus estava fazendo ele falar. Porque pela confissão há libertação, pela confissão há cura, pela confissão há tratamento. Por isso que aquele que confessa e abandona a transgressão, esse alcança misericórdia. É a confissão, é pelo falar. Quanto tempo isso está assim? Jesus está fazendo ele falar para que haja fé, para que haja transformação, para que haja cura, para que haja uma mudança dentro do interior desse pai. Segundo, Jesus vai dizer, primeiro, quanto tempo isso está assim? Segundo, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus já podia fazer um milagre sem perguntar nada. Jesus só poderia chegar, colocar a mão e expulsar. Mas não, ele diz, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava ensinando para ele que ainda teria jeito se ele tivesse fé. Que ainda poderia mudar se ele tivesse fé. Porque tudo é possível àquele que crê. Então coloque fé, acredite, coloque as tuas expectativas no Senhor. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio. Ah, Senhor, ajuda a minha incredulidade, eu creio. Perceba, ele quer tentar crer, mas ele está incrédulo. Então essa situação é o processo que Jesus vai usar para fazer nascer a fé no coração do pai. E o pai pede ajuda. Ajuda a minha incredulidade. Porque eu até quero crer, mas não consigo. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente passa tanto tempo com o mesmo problema, o sofrimento se torna tão intenso, que às vezes a gente até quer crer, mas não consegue. Por quê? Por causa das dores, do sofrimento, dos processos que nós vivemos que desgastaram a nossa fé e a nossa esperança. Aí o texto diz para nós, afirma para nós aqui, e disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino clamando, disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais nele. As palavras de Jesus são fantásticas, né? Aqui são duas coisas. Primeiro, espírito surdo e mudo. Ué, o cara tá doente? Tá enfermo? Tá. Qual a enfermidade dele? Ele é mudo, ele não consegue falar, ele é surdo também, não consegue ouvir. E tem essa doença? Sim, mas é uma doença provocada por demônios. Existem 3 tipos de enfermidade. A enfermidade natural, a enfermidade que Deus permite para a glória dele e a enfermidade provocada por demônios. Enfermidade natural é quando eu planto e acabo colhendo lá na frente aquilo que eu plantei. Exemplo, você consome muito sal, lá na frente você vai ter problema de pressão. Você consome muito açúcar, lá na frente você pode ter um problema de diabetes ou coisa relacionada ao açúcar. São enfermidades que você planta e você colhe por causa de coisas que você plantou na sua juventude, quando você era mais novo. Enfermidades permitidas por Deus. Tem isso na Bíblia? Tem. João capítulo 9 fala sobre o cego de nascença e vai dizer quem pecou para esse garoto nascer assim cego? Foi o pai? Foi a mãe? A gente vai dizer, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. E o terceiro tipo de enfermidade, que é essa, provocada por demônios, para destruir o homem, para levar o homem a uma qualidade de vida inferior, para levar o homem a uma dor, um sofrimento. Então esse homem aqui está nesse caso aqui. Ele está passando por um processo onde um demônio está agindo sobre a vida do menino. Ele está enfermo porque há uma ação maléfica contra a vida do garoto. É um espírito maligno que está atuando sobre a vida do menino. Quer a boa notícia? Independente do tipo de enfermidade que você esteja passando, Deus tem o poder de curar todas elas. Seja natural, provocada por demônios ou permitida por Deus. Deus pode curar qualquer tipo de doença. Só que a enfermidade que esse menino estava passando era uma enfermidade provocada por demônios. Aí Jesus vai dar uma ação, sai dele, vai embora, não entre nunca
mais. Pelo menos nesse corpo, nunca mais esse espírito maligno poderia entrar. Por causa da palavra de Jesus. Jesus falou, nunca mais entre nele. Poderia até ter legalidade para que outros demônios entrassem, mas esse de surdo, mudo, nunca mais entraria, porque Jesus selou a porta e disse, nunca mais entre nele. Quando o espírito saiu do garoto, quando o demônio foi expulso, ele vai agir com violência, ele vai sair, então o menino vai ficar como morto, de tal que muitos vão pensar que o garoto estava morto. O demônio sai e o menino fica em um estado sem se mexer, sem se movimentar. De modo que quem olhava de longe achava que o menino estava morto. Só que olha o que o texto diz, que ele estava como morto. Mas ele não estava morto. Porque tem coisas que Deus está fazendo na sua vida e da sua casa, da sua família, que às vezes a gente olha e fala, será que Deus está fazendo mesmo? E quem está olhando de longe está dizendo, não está fazendo nada, está morto. Porque olha como é que ele está. Está bebendo, está fumando, está cheirando, está no pecado, está na prostituição, está na mesma vida de sempre. Está na mesma vida, não muda nada, está morto. Só que ele está como morto, mas não está morto. Jesus está agindo. E em breve vai trazer vida e vai mostrar para todos o poder que ele tem de agir e de fazer milagres no meio de processos como esse. Talvez Deus esteja permitindo tudo isso você passar para que a sua fé seja aumentada e você creia que o nome do Senhor vai ser glorificado. Tu crê, porque se tu crê, tudo é possível àquele que crê. Você recebe essa palavra? Então coloca aí nos comentários, escreve aí nos comentários, eu creio no poder da palavra, eu creio no nome de Jesus, eu creio, eu recebo fé, eu tomo posse dessa palavra, eu vou ter fé para agir sobre a minha casa, sobre a minha família, não sei, coloca alguma coisa aqui nos comentários que testificou na sua vida, para que você mostre o quanto essa palavra está gerando vida dentro de você. Posso orar por você? Pai, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra, talvez pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. E o Senhor conhece o interior de cada um delas. Cada pessoa, cada coração. O Senhor sabe da dificuldade, das crises, das lutas que ela tem passado. E a minha oração é que o Senhor traga salvação, traga vida, traga cura, traga libertação. Muda a história dessa pessoa e que ela venha experimentar o melhor contigo, ó Pai. Eu abençoo a vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Você perseverou. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, onde Deus tem uma palavra poderosíssima para o teu coração. Se essa palavra falou com você, compartilha no Instagram, no Facebook, compartilha no WhatsApp, manda para um amigo para que mais pessoas sejam edificadas, tá bom? Se você quiser ser um colaborador desse canal, se você quiser ser um patrocinador e nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus, Manhã de Paz tem sido bom para você tem gostado, tem sido bênção, tem edificado a sua vida, então semeie no nosso ministério e nos ajude a continuar falando do amor de Deus, tá certo? Toda semente que você lançar, pode ter certeza que Deus vai fazer muito mais por você, tá certo? Deus abençoe a sua vida, multiplique, prospere a obra das suas mãos. Na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você pode estar semeando. Fica firme com Jesus, não olha para trás, não retroceda. Quem sabe tudo isso que você está passando é só para aumentar a sua fé, é só para você perseverar, é só para você continuar, é só para você viver experiências maiores com Ele, experiências mais profundas com Ele, e creia que Jesus está no controle de todas as coisas. Te aguardo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe. Fica na paz.